O primeiro anjo. Hoje nós vamos falar do primeiro anjo que Deus criou, o muro de separação entre o bem e o mal. O meu nome é Tony Pimentel e este é o canal Evangelho de Graça. Por querer criar outros seres, Deus teve que fazer primeiro o nada, para que a partir do nada pudesse criar tudo o que quisesse. Esse foi o plano do Espírito Santo. Para entrar dentro do nada, Deus se condensou um pouco e se fez luz. Depois se fez ar, chamado fôlego de vida. Depois se fez fogo, chamado fogo consumidor. Depois se fez água, chamado mar de água viva. Então se fez matéria, a árvore da vida. Deus então tomou a matéria, construiu tijolos e fez um muro de separação entre ele, que é a luz, e a escuridão, entre o tudo e o nada. Esses tijolos, também chamados de estrelas da alvorada, eram divididos em três partes. A parte em contato com a luz era como o sol. A parte em contato com as trevas era como a lua. Entre essas duas partes existia algo como um fino véu, do que era chamado conhecimento do bem e do mal. Um dia, na eternidade, um desses tijolos se sentiu atraído pela escuridão. Aquele que era como a lua, o corpo, chamado Rei Léo, se encantou pela escuridão e quis provar dela. Mas aquele que era como o sol, a alma, chamado Micael, se recusou a provar da escuridão. Já o véu, o espírito, chamado Teruel, não soube o que fazer. Então, a alma e o corpo desse anjo entraram em contenda, enquanto o espírito se pôs como juiz do conflito. Micael, Teruel e Rei Léo são a alma, o espírito e o corpo de uma só pessoa. Também são como a cabeça, o tronco e os membros dela, o anjo caído. Um dia, Rei Léo olhou tanto para a escuridão que sentiu a escuridão olhar de volta para ele. E assim, um daqueles que deveria cuidar para que o mal não tocasse o bem, acabou tendo o coração tocado pelo mal e se transformou no adversário da criação. Ele é o adversário, pois seu propósito se tornou um antipropósito. De guarda do bem, ele se tornou o promotor do mal, o pai da mentira, o enganador. Essa foi a primeira rebelião contra Deus e todas as outras derivam dela. A rebelião destruiu 1/3 da criação, pois os anjos eram a própria criação. Rei Léo e todos os anjos derivados dele são 1/3 dos anjos, os anjos caídos, pois eles deixaram seu propósito, o lugar natural de habitação deles e passaram a vagar pelo primeiro e o segundo céu. Dessa forma, os anjos da alvorada, que formam o muro de separação entre o bem e o mal, entraram em guerra. Micael e seus anjos combateram contra Rei Léo e seus anjos. Bom, mas essa já é outra história. Hoje nós falamos do primeiro anjo, da sua alma Micael, do seu espírito Teruel e do seu corpo Rei Léo. Mas no próximo vídeo nós vamos entender melhor como se deu o conflito interno que resultou na queda do anjo primordial. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo e se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.